Indivíduo e ambiente. Os dois, quando relacionados, formam alguma coisa. Um produto final, uma pessoa, hipertrofia, emagrecimento, a qualidade de vida de uma pessoa, o que quer que seja, quando os dois estão interagindo juntos, eles realmente vão formar um produto final. E talvez seja isso que me formou, ou foi fruto de um destino predeterminado, quem sabe, para quem acredita. Mas uma coisa que é inevitável, a minha paixão por exercício físico e como eu gosto dessa área. Tudo começou muito cedo, na realidade, quando eu era criança e ganhei a minha primeira bicicleta. Foi uma mistura de curiosidade com vontade de praticar algumas aventuras em cima de duas rodas. A bicicleta realmente fazia com que o meu cérebro e o meu corpo produzissem hormônios e neurotransmissores que causavam muito prazer. Era uma sensação nostálgica. Até que a internet chegou. E que curioso, né? Algumas pessoas se beneficiaram com isso e outras nem tanto. Talvez eu fiquei no meio termo, porque no primeiro momento, quando a internet chegou e os computadores começaram a invadir as casas, eu fui um pré-adolescente que, querendo ou não, desenvolveu um vício, o que é muito comum hoje em dia. Eu fiquei viciado em jogos online. E aquela paixão por bicicleta, por dopamina, por hormônios do prazer, parecia que não fazia mais graça. O computador me pegou. Era uma relação de tela, teclado e mouse e o vício me consumindo para jogar cada vez mais. O resultado disso não poderia ter sido diferente. Como eu falei no começo do vídeo, indivíduo e ambiente, quando estão se relacionando, formam alguma coisa, um produto final. E eu entrei numa vida sedentária. Sem muito bem saber o que era sedentarismo, aquela coisa começou a fazer com que meu corpo mudasse. E como a gente sabe, na pré-adolescência, aquela explosão de hormônios fez com que eu começasse a perceber que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Até que um belo dia, eu cheguei na casa da minha avó, como era de costume, e ela carinhosamente me olhou sem camiseta e disse: "Ué, o que está acontecendo com você? Toma cuidado, mulher não gosta de homem que não se cuida." Eu olhei para mim e vi aquela barriga, aqueles pneuzinhos e acabei me incomodando com isso. Ué, por que minha avó me falou isso? Uma mulher que me ama tanto disse para eu me cuidar. Bom, deve ser porque ela não estava acostumada a me ver daquela forma. Eu era um menino ativo, um menino alegre, um menino que pedalava e um menino que brincava muito. De repente, de uma hora para outra, um menino sedentário ganhando peso. Na cabeça dela não fazia muito sentido, né? Os meus pais já tinham me alertado, mas esse sinalzinho que minha avó deu fez com que todas as vezes que eu passasse na frente do espelho, depois do banho, com a toalha enrolada no corpo, eu parasse e visse um menino que realmente não era o que eu queria ver. Esse corpo que eu estava vendo no espelho, então, começou a me incomodar de uma forma que eu comecei a buscar alternativas para resolver esse problema. Eu não queria ficar à mercê do jogo, do vício, e eu sei que isso não faz muito bem. Aí, uma conversa informal com meus pais, eu acabei escolhendo a natação como uma estratégia de resolver esse problema. Os meus pais, é claro, me apoiaram muito e ficaram contentes de eu, sei lá, mudar meu estilo de vida, né? Aquilo que eles já vinham falando há muito tempo. Porque não era legal, eu jogava escondido, acordava de madrugada para jogar, começou a ficar uma coisa bem doentia. Bom, a natação, ela me salvou, ela me resgatou na realidade, me transformou de novo no Henrique do passado. Aquele menino alegre, ativo, saudável, começou a ressurgir dentro de mim. Ressurgiu de uma forma diferente, das aventuras informais dentro da academia até atleta amador dentro de um clube em Santa Bárbara do Oeste. Foi onde eu terminei a minha carreira de natação. Quer dizer, eu fui de uma coisa sem compromisso nenhum a algo extremamente responsável, onde eu tinha que me dedicar pelo menos 3, 4 horas de treinos por dia. Coisa que não é fácil. Só que essa dedicação surgiu uma vontade de ir além. Eu vi meu corpo mudando. Eu olhava para o espelho e parecia que os músculos estavam crescendo, a definição muscular estava diferente. Então, de uma forma um pouco aleatória, eu fui apresentado para a musculação com 14 anos de idade. E aí, contra a vontade do meu técnico, eu comecei a treinar para hipertrofia muscular. Eu queria ganhar músculos, eu não queria só desenvolver as capacidades físicas da natação, força, resistência, potência, para nadar melhor. E o Ricardo sempre me falava, foque na funcionalidade, esqueça a morfologia. E eu sempre foca na morfologia, quero ficar grande. E foi isso que aconteceu. Eu foquei na musculação. A musculação mudou completamente meu corpo.
Dos 14 aos 16 anos eu tive ganhos expressivos de massa muscular. E isso fez eu começar a pensar, a querer entender como todo esse processo funcionava. Por que não fazer faculdade de educação física e finalmente entender o corpo humano? Da anatomia à fisiologia, da fisiologia à biomecânica, à posturologia, ao sedentarismo, o motivo pelo qual as pessoas não treinam como deveria. Bom, foi exatamente isso que me fez cursar a educação física. Só que nessa onda de querer conhecimento e aplicar tudo em mim, eu caí num jogo perigoso do mundo fitness. Não porque realmente eu fui vítima, mas porque eu quis entrar nesse jogo perigoso. Eu entrei na vigorexia e comecei a perceber que aquilo que eu fazia não era o suficiente. Por que não utilizar esteroides anabolizantes? Eles pareciam fazer um efeito muito interessante no corpo. Eu tinha alguns amigos que utilizavam e isso acabou me influenciando. Bom, não foi diferente. Eu entrei no mundo dos esteroides e percebi que aquilo realmente mudava o corpo. Fiz testes e mais testes de drogas diversas, fiz exames, fui em médicos e fui em todos os lugares possíveis para atingir os melhores resultados. Só que eu não sabia qual era a minha predisposição gênica em relação ao uso de esteroides e o que isso poderia causar em mim. Ninguém fala depois o que acontece. Todo mundo fala durante o uso. Mas e depois do uso, o que acontece? E quais são as predisposições genéticas que realmente podem ser acordadas quando você utiliza esteroides? Eu não sabia nada disso, apesar de ter estudado muito para utilizar a droga. Talvez eu tenha me feito de bobo e quis não dar atenção a isso, aos estudos que falavam do pós-ciclo. Bom, eu ganhei muita massa magra, fiquei grande. Cheguei a pesar quase 90 quilos, agachar com quase 200 quilos, fazer um terra com quase 200 também e levantar uma barra do peito, o famoso supino reto com barra, com 150 quilos. Quer dizer, eu fiquei bem forte. Mas acabou que aquela vida estava me levando para algumas situações que realmente eu comecei a perceber não ser agradáveis. Minha pressão arterial começou a subir, hora ou outra eu tinha taquicardias, alguns formigamentos e parecia que alguma coisa estava surgindo. Foi aí que eu descobri que, somado às questões psicossomáticas, tanto da parte do meu estilo de vida naquela época, 14 horas de trabalho por dia, privação de sono, altos níveis de estresse, início de carreira, mais a utilização da droga, eu acabei desenvolvendo síndrome do pânico. E não só isso, também desenvolvi bulimia. Foi um quadro bastante complexo, tive que fazer terapia, escondido aliás, porque eu achava que homem não podia fazer isso. Mas enfim, resolvi o problema. A droga deu o sinal para mim, eu utilizei, ela me deu as consequências e eu tive que resolver. Apesar de tudo isso ter acontecido e de tudo isso realmente ter associado e aconteceu junto com a minha jornada de aquisição de conhecimento científico, prática profissional, eu realmente estou muito contente nesse cenário atual, porque talvez tenha sido isso que me formou e fez quem eu sou. Todos esses eventos acontecendo desde a minha infância, pré-adolescência, a natação, a entrada na academia, a utilização de drogas e aos testes de diversas dietas e de diversos treinos. Isso fez com que eu tentasse cada vez mais buscar informação e entender na vida real o que funciona e o que não funciona, qual que é a linha tênue entre a ciência e a prática. Por isso, depois de muito tempo, depois de ter passado de 80 mil seguidores no Instagram, depois de ter mais de 3 mil alunos, depois de montar mais de 10 mil planejamentos de treinos individualizados, eu resolvi criar um canal no YouTube. Mas não mais um canal fitness ou de saúde ou qualidade de vida, assim como você vê por aí, mas um canal diferente, onde eu vou contar sempre os dois lados da moeda, o lado bom, o lado ruim e o que existe entre esses dois lados. A gente vai falar sobre dieta vegana, a gente vai falar sobre vegetarianismo, a gente vai falar sobre utilização de esteroides, a gente vai falar de musculação, crossfit, treinamento funcional, hipertrofia, emagrecimento, a gente vai falar de bulimia, vigorexia, anorexia, tudo que existe quando a gente utiliza a fissura do corpo perfeito dentro da nossa vida real e o que a gente deve fazer para seguir uma vida saudável. Vou compartilhar com você o que a ciência fala de fato para você ter os melhores resultados da sua vida. Até onde a gente pode ganhar massa muscular? Quantas pessoas que emagrecem continuam magras? O que essas pessoas que emagreceram e continuaram magras fazem para ter sucesso?
O que é envelhecer com saúde? Existe alguma técnica anti-aging? Será que existe algum tratamento milagroso para você envelhecer e ter um envelhecimento bem-sucedido? O que de fato existe no mundo fitness e saúde? É isso que eu vou falar para você, a partir de tudo que eu vivi, de tudo que eu sei e do que a ciência vai nos apresentar ao decorrer do tempo, ao decorrer desse canal. Eu te apresento o meu canal. Bem-vindo ao meu mundo.